Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oséias capítulo 3, nossa leitura desta manhã. O Senhor me disse: vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Assim comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Glória a Deus. Dando continuidade à nossa meditação em Oséias, a gente percebe aqui ainda a figura do casamento do profeta com uma mulher que se tornou prostituta. E a permissão de Deus para que assim o profeta conhecesse mais o coração de Deus, a compaixão de Deus, o amor de Deus para com o seu povo Israel. Uma situação extremamente estranha, quando Deus dá essa ordem ao profeta. Casou, a mulher, mesmo sendo amada, mesmo sendo cuidada, mesmo sendo totalmente bem tratada, a mulher decide novamente se prostituir, novamente procurar outros homens, amantes. E Deus aqui então quer revelar o seu amor para conosco, para com o povo de Israel, através da figura de um casamento que é algo tão sublime, tão maravilhoso, que até pessoas que não conhecem ao Senhor, elas têm uma visão de que o casamento deve ser debaixo de fidelidade, de cuidado mútuo, de respeito. Então Deus usa essa figura do casamento. Oséias mostra tudo isso. E nós vamos perceber depois, a partir do capítulo 4 e 5, as coisas mais detalhes acerca especificamente de Israel. Ainda no capítulo 3, os nossos olhos estão sobre um casamento. Mas o que estava acontecendo com Israel nesse tempo era justamente uma infidelidade explícita ao Senhor. Eles estavam adorando outros ídolos, eles estavam cheios de presunção, soberba, pelo privilégio de ser o povo escolhido de Deus. Eles estavam sendo indiferentes aos mais pobres e questões que envolviam aspectos sociais, e isto tudo Deus chama de adultério, prostituição espiritual. Amados, servir a Deus, amar a Deus é algo sublime. Agora, não buscar e não amar a Deus é algo trágico. Isso certamente vai ser idolatria, vai ser prostituição espiritual. Não tem como a gente achar que existe um terceiro caminho. Ou nós estamos na luz, ou nós vamos sendo tomados pelas trevas. Não existe uma sombra no mundo espiritual que você possa ficar indiferente. Ou nós estamos na luz, amando o Senhor, ou o esfriamento do amor a Deus vai nos levando a amar o mundo, amar as coisas desta terra, amar o nosso orgulho, a nossa própria imagem, porque quem se preocupa demais com a sua imagem é idólatra. Nós precisamos amar o Senhor acima de tudo, e sempre amando intensamente. O amor de Deus, intenso e constante, incondicional por nós, ele deve ser respondido com amor. E o amor por Deus não é um sentimento. O amor por Deus é uma escolha de obedecê-lo. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, este me ama. É amar a palavra, amar a vontade de Deus, amar a presença de Deus, é ter prazer em Deus, ter alegria no Senhor. E amado profeta Oséias, então, no capítulo 3, mais uma vez recebe essa palavra do Senhor: vá outra vez e ame uma mulher, versículo 1, que é amada por outro. A ideia que nós temos é que ele casou com uma mulher e ela se tornou prostituta,
Ou alguns acreditam que quando ele casou, ela já era, e ele comprou, e de repente, depois de comprar, cuidar e amar essa mulher com toda intensidade, ela volta para a prostituição. Não é isso que aconteceu com Israel. Israel, eles estavam no Egito, eles estavam ali escravos, e Deus vai, envia Moisés, os liberta. Nem mesmo assim eles se mantêm fiel ao Senhor. Eles, no meio do caminho do deserto, começam a construir bezerros, e murmurando, e se rebelando contra Deus. Amado, Deus nos ama de maneira tremenda, mas nós não podemos achar que o fato de um dia o amor de Deus ter começado uma obra em nossas vidas pode nos tornar dessa maneira relaxados agora e achar que podemos fazer o que a gente quer. E aí, o capítulo 3, eu quero destacar esse amor insistente de Deus diante da inconstância do seu povo. Primeiro, a gente percebe aqui que o amor de Deus sempre vai nos dar novas oportunidades. Eu acho lindo o versículo 1, porque ele diz assim, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro, adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Há pessoas que já andaram com Deus e agora estão sendo atraídos pelas coisas do mundo, estão contaminados pelas coisas da Babilônia, que é esse sistema espiritual, e Deus está dizendo o seguinte para Oséias: ame de novo essa pessoa que você já amou, você já perdoou. E Deus está falando aqui que Ele faz isso com a gente, irmãos. Deus continua nos amando todos os dias. O amanhecer de cada dia é um ato profético do amor insistente de Deus, constante de Deus, da disposição de Deus de nos perdoar, de nos levar a recomeços. Então, esse amor de Deus sempre nos dá a oportunidade para recomeçar. Enquanto estamos vivos, amado, é porque Deus está nos dando a oportunidade de recomeçar, de amá-lo intensamente, de consertar os nossos caminhos, de abandonar os pecados. Oséias, muitas vezes quando a gente pensa nesse livro, a gente pensa logo num profeta que casou-se com uma mulher que se tornou prostituta. Mas Oséias é uma das grandes revelações do amor de Deus para conosco, do amor de Deus para com Israel, o contexto literal, o amor de Deus para com a igreja, o amor de Deus para com os seus filhos. Deus ama até mesmo aqueles que não os amam, como nós éramos. Deus ama o ímpio. Às vezes nós temos uma visão de que Deus nos ama mais, mas Deus ama a todos, e Ele dá oportunidade a todos de se arrepender. E aí a gente vê esse amor de Deus para nos dar a oportunidade de recomeçar. Não importa como nós estamos agora, nós podemos hoje decidir recomeçar a construir um altar de adoração a Deus, de intercessão, de amor novamente por Deus, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. E eu me lembro sempre de Sansão, gente. Sansão, lá em Juízes, no livro de Juízes, a gente vê que Sansão, Deus o amou tanto, Deus o capacitou, Deus o usou, Deus o livrou de tantas coisas, e várias vezes Deus usava aquele homem de uma maneira tão sobrenatural, mas ele foi pecando contra Deus. Foi uma escada de quebra de princípios, quando ele vai toca no animal morto, que ele não podia fazer, porque ele tinha um voto de consagração ao Senhor, de Nazireu. Ele bebe vinhos numa festa, que a Bíblia diz que ele participou de uma festa, um banquete. A palavra original ali é festa do vinho. Ele vai desobedecendo a Deus, até que ele começa a se envolver com Dalila, e ele revela o segredo da Dalila. Irmãos, a imagem é terrível de um homem que era cheio da unção de Deus, um homem usado por Deus, e de repente ele se vê ali aprisionado, rodando um moinho, zombado pelos inimigos, porque esse é o caminho. Quando a gente começa a desobedecer ao Senhor, nós vamos ficando escravos do pecado, do mundo, dos sentimentos de angústia, de aflição, e tudo isso, amado, a gente faz por carência, por rejeição. A gente fica tentando suprir as nossas carências emocionais, às vezes no pecado, nas coisas deste mundo, nas pessoas, e isso vai nos levando à frustração, sabe, amado? E Dalila descobriu o segredo de Sansão, e ele estava assim. Só que teve um segredo que os filisteus não sabiam, o segredo que os filisteus não conheciam, que Deus continuava amando Sansão. E a Bíblia diz que quando ele rodava aquele moinho, o cabelo dele voltou a crescer. Amado, todos os dias é uma oportunidade da graça de Deus para a gente recomeçar,
clamar o perdão, a misericórdia de Deus, porque o amor de Deus nos dá essas oportunidades. Em segundo lugar, aqui em Oséias 3, também eu queria mostrar que as consequências do pecado são sempre trágicas e inevitáveis. Perceba o capítulo 3 de Oséias, o que aconteceria com Israel. Deus aqui já está falando, através da profecia do casamento de Oséias, no versículo de número 4, os filhos de Israel não ficarão ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Sabe o que o texto está dizendo, amado? Que tudo que Israel fez, por mais que Deus o amasse, por mais que Deus estava dando oportunidade deles se arrependerem, traria consequências trágicas na vida deles. Israel, a tribo do norte aqui, que recebeu essa profecia direta de Oséias, eles foram invadidos pelo Império Assírio de maneira tão terrível, tantas mortes brutais. Esse império foi um império conhecido pela sua violência contra aqueles que eles invadiam o seu território, e a tribo de Israel foi simplesmente dissipada do mapa. Aquele povo que conheceu a Deus, aquele povo que ouviu Deus. Como é triste você ver uma pessoa que se desvia do evangelho, como é triste você ver pessoas que pregavam, que tinham ministérios lindos, que tinham famílias lindas, e de repente, por causa do pecado, da infidelidade a Deus, vão sofrendo horrores. Deus é bom e misericordioso, amado, mas nós não podemos abusar da bondade, da misericórdia de Deus. Nós não podemos achar que o pecado não vai deixar marcas. O pecado sempre vai trazer consequências trágicas. Israel foi dissipado da face da terra, ou dispersado, literalmente, eles foram dispersos, a tribo de Israel, e depois também a tribo de Judá. Na história, você percebe como que os judeus foram espalhados, massacrados, odiados. No Holocausto, isso toma um auge tão terrível. No tempo na Alemanha, em Hitler, e ali na Europa, a perseguição aos judeus. Amado, a gente sabe biblicamente que tudo isso veio por causa do pecado, da desobediência. Eles voltaram as costas para Deus. Isso é um exemplo para nós, não é apenas para a gente falar de um povo, mas está falando sobre nós. Nós precisamos entender que todo o pecado traz consequências terríveis na gente. Uma das maiores consequências do pecado não é apenas os resultados que o pecado traz, mas o que ele faz dentro da gente. O pecado vai deformando a gente, vai tornando a gente mais malicioso, mais amargo, mais desconfiado, mais frio, mais incrédulo. O pecado vai minando essa capacidade de conhecer, amar a Deus de maneira pura, profunda, intensa, servir a Deus com inteireza de coração. Nós começamos a criticar tudo, nós ficamos muito deformados por causa do pecado. Mas a graça de Deus é poderosa para nos restaurar. E a última coisa que eu quero falar aqui no capítulo 3 de Oséias está aí no versículo de número 5 em diante. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Mais uma profecia, como centenas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que a nação de Israel voltará a buscar a Deus, voltará a ter uma aliança com Deus. Oséias então está profetizando acerca da dispersão dos judeus, como vários textos bíblicos já nos falavam sobre isso, e o Senhor Jesus falou sobre isso, mas também está dizendo que a promessa de Deus se cumpriria, mas se cumpriria quando ele se voltasse para o Senhor. Amado, há promessas de Deus sobre as nossas vidas, mas elas só se cumprem quando nós nos voltamos para Ele, nos arrependemos, quando nós realmente confessamos o nosso pecado. Tem muitas pessoas que elas se escondem pelo fato de crer que Deus tem uma promessa, mas elas não se movem para se voltar para Deus, se arrepender. A promessa de Deus aqui é que Israel vai se voltar para Deus, e se voltando, Deus terá novamente uma aliança com eles, e a bondade de Deus vai estar sobre eles. Versículo que nós lemos, o 5, é interessante, que fala que eles vão voltar tremendo, ou seja, o temor de Deus vai ser restaurado. Nós precisamos pedir a Deus que restaure o temor dele, a graça de ter por ele respeito profundo, amor profundo. As promessas de Deus se cumprem quando a gente se volta para ele. O filho pródigo teve que voltar,
teve que se humilhar, teve que chegar diante do pai e falar: pode me tratar como dos seus servos. Mas ele não deixou de ser filho. O pai continuou amando, restaurou a sorte dele. Então, amada, a palavra do profeta Oséias, ela é muito pertinente para nós. Não podemos brincar com as promessas de Deus. Não podemos nos esconder por trás do fato de sermos povo de Deus. Nós não podemos achar que podemos amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Nós precisamos responder a este amor de Deus. Adoração é responder ao amor de Deus. Adoração é responder à revelação que nós temos de quem Deus é viver uma vida cada dia mais intensa. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Deus usa o profeta Oséias então como um símbolo para mostrar: eu amo o meu povo. O meu povo está se prostituindo, está quebrando a aliança comigo. Eu estou disposto a amá-los novamente, a perdoá-los e restaurá-los. Mas eles precisam se voltar para mim, eles precisam se arrepender, eles precisam se humilhar. Sabe, amado, nós precisamos nos humilhar. Nós vivemos num tempo onde todos acham que têm razão. Quando nós temos muita razão, não há lugar para arrependimento e para confissão. Só há lugar para soberba, para falta de amor. Nós precisamos ser os primeiros a abrir mão da razão e nos arrepender, nos quebrantar diante do Senhor. O profeta Oséias falou de aspectos muito específicos do povo de Israel, que nós vamos falar a partir de amanhã. Por quê? Ele não falou de tudo. Um profeta não é aquele que, como um jornalista ou um estudioso, tenta entender sobre tudo e falar sobre tudo. O profeta é alguém que, dentro da sua realidade, ele recebe uma revelação específica de Deus para falar especificamente do que Deus está mandando ele falar. Oséias falou sobre o amor de um Deus que perdoa, mas que o amor de Deus não pode servir de pretexto para vivermos deliberadamente no pecado. O amor de Deus é que restaura a esperança, restaura a possibilidade de a gente recomeçar. Mas o amor de Deus deve nos despertar e deve nos constranger a amá-lo mais. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é Deus maravilhoso. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso amigo. Pai, nós queremos te agradecer porque nós nos casamos com o Senhor através do sangue de Jesus. O Senhor nos comprou pelo sangue de Jesus, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E nós oramos nessa manhã, clamando ao Senhor: nos ensine a cada dia a permanecer na luz, permanecer no teu amor, permanecer no centro da tua vontade, permanecer, ó Deus, diante de ti, para que, ó Deus, não apenas as tuas promessas se cumpram, mas o melhor do que isso, para que nós possamos desfrutar da tua presença, da tua intimidade, da tua companhia, da graça que é poder contemplar e aprender com o Senhor todos os dias. Pai, não permita que este amor que o Senhor tem gerado em nós se esfrie. A tua palavra diz que no final dos tempos o amor se esfriará de quase todos, por causa da iniquidade que vai se multiplicar. Nós oramos para que o teu amor em nós cresça dia a dia, possamos te amar cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, Senhor.